Camila caminhava pelos corredores do escritório da família Harrington, o coração acelerado, cada passo ecoando em silêncio. A sensação de perigo parecia segui-la, mesmo quando tudo aparentava normalidade. Desde que descobrira a verdade sobre sua própria família, sobre o colapso que havia destruído seu pai, Charles, e sua vida inteira, Camila sabia que nada seria fácil. A ruína da empresa da família havia deixado marcas profundas, mas também a havia feito mais forte, mais determinada. Ela não iria se curvar novamente. Gustavo, seu aliado mais próximo e a pessoa em quem ela mais confiava, tinha assumido um papel de protetor desde o primeiro momento. Não por superioridade, mas por devoção. A intensidade com que ele a observava, a forma como cada palavra sua era absorvida, a fazia sentir-se segura e ao mesmo tempo vulnerável. Ele tinha 30 e poucos anos, cabelos castanhos escuros e olhos azuis que brilhavam como uma mistura de inteligência e paixão. Um homem acostumado a controlar situações, mas que encontrava em Camila alguém capaz de desarmá-lo completamente. Ela parou diante da janela de seu escritório, cruzando os braços, os pensamentos correndo sem parar. Lisa, a antiga parceira estratégica do pai de Camila, ainda estava lá, fora, movendo peças nos bastidores para destruir qualquer oportunidade de recuperação. A lembrança do escândalo que havia levado Charles à falência ainda queimava na mente de Camila. Ele, um homem honrado, tinha sido traído, manipulado e caluniado por Lisa, que agora usava cada oportunidade para tentar manter Camila fora do jogo. A campainha do telefone quebrou o silêncio e a voz firme de Gustavo surgiu do outro lado. "Camila, temos algo importante. Preciso que você venha imediatamente ao meu escritório." Ela respirou fundo, sentindo o estômago apertar. Cada ligação dele carregava peso, um senso de urgência que ela já conhecia bem. "Estou indo", respondeu, tentando manter a calma. No carro, a mente de Camila não parava de girar. Gustavo havia se oferecido para ajudá-la a reconstruir a empresa, a proteger cada passo que ela desse. Mas ela ainda se perguntava quanto do sentimento dele envolvia desejo de proteção e quanto envolvia algo mais profundo. Algo que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Ao chegar, encontrou Gustavo analisando uma série de documentos com um olhar concentrado. Ele se levantou ao vê-la, estendendo a mão com um sorriso que não escondia a preocupação. "Camila, recebi confirmações sobre algumas movimentações suspeitas da Lisa. Ela está tentando atingir sua empresa antes que você consiga consolidar qualquer avanço." Ele entregou-lhe um dossiê com evidências de que ex-funcionários ligados a Lisa estavam promovendo ataques e boatos. Camila folheou os papéis, sentindo um misto de raiva e determinação. "Ela nunca aprende, não é? Sempre acha que pode me derrubar", disse com a voz firme. "Exatamente", concordou Gustavo, colocando as mãos nos bolsos. "E agora, temos que nos mover rápido. Não se trata apenas de proteger seu negócio, mas também de garantir que ela nunca mais tenha chance de manipular você ou sua família." A tensão entre eles cresceu, mas também havia uma corrente invisível de cumplicidade. Camila percebeu que Gustavo não estava ali apenas como aliado estratégico, mas como alguém que genuinamente se importava. Alguém que não a deixaria enfrentar esse mundo sozinha. Um calor estranho se espalhou pelo peito dela, mas ela se recusou a reconhecer, pelo menos por enquanto. Nas semanas seguintes, Camila enfrentou desafios constantes. Cada reunião, cada negociação era acompanhada de alertas de possíveis sabotagens. Ela começou a perceber que a presença de Gustavo ao seu lado não era apenas conveniente, era essencial. Mesmo assim, tentava manter a independência, lembrando a si mesma que tinha reconstruído sua vida sem depender de ninguém. "Você não precisa fazer isso sozinha", disse Gustavo uma noite quando encontraram um problema crítico com um investidor desonesto. "Eu sei, mas isso não significa que você precise carregar tudo por mim", respondeu Camila, com firmeza. Houve um silêncio que falou mais do que qualquer palavra. Ambos sabiam que a tensão entre eles carregava algo mais profundo, algo que ia além de negócios e proteção, algo que ambos tentavam ignorar, mas que crescia a cada olhar trocado, a cada toque acidental das mãos. Enquanto isso, Lisa continuava seus ataques. Mensagens anônimas, sabotagens discretas, tudo cuidadosamente planejado para minar a confiança de Camila. Mas ela não recuou. Com Gustavo ao seu lado,
cada obstáculo se transformava em oportunidade. Ela aprendeu a enfrentar ameaças com coragem e estratégia, sem se deixar abater. Uma noite após uma sequência de ataques que pareciam incessantes, Gustavo e Camila ficaram até tarde no escritório, revisando documentos e estratégias. Ela estava cansada, mas determinada. Ele percebeu o quanto ela carregava dentro de si e sentiu um impulso de protegê-la não apenas como parceira de negócios, mas como algo mais íntimo, mais profundo. «Camila, você já pensou em confiar mais em mim?» perguntou suavemente, tocando a mão dela com cuidado. «Eu confio em você, mas ainda preciso provar para mim mesma que posso fazer isso sozinha». Gustavo assentiu, compreendendo. Ele sabia que a paciência seria a chave, que não poderia apressar sentimentos ou decisões. E ali, naquele escritório silencioso, enquanto a cidade dormia, ambos compreenderam que estavam juntos nesse caminho, mas que cada passo precisava ser conquistado. O tempo passou e Camila começou a retomar o controle de sua vida e de sua empresa. Cada vitória, cada avanço era celebrado silenciosamente com Gustavo ao seu lado. Havia um entendimento tácito entre eles. Ele seria seu apoio, seu escudo, mas jamais sua sombra. E assim, mesmo em meio a desafios e ameaças, surgia algo mais forte. A confiança, a admiração mútua e uma conexão que nenhum escândalo ou ataque poderia quebrar. Camila e Gustavo se tornavam mais do que aliados, tornavam-se parceiros de vida, mesmo que nenhum deles estivesse pronto para admitir isso em palavras. O relógio marcava altas horas quando finalmente deixaram o escritório. Caminhando lado a lado, em silêncio, a tensão não era mais apenas pelo perigo do mundo exterior, mas pela emoção crescente entre eles. Um olhar, um toque breve, pequenos sinais de que o sentiam um pelo outro era mais profundo do que haviam permitido reconhecer. E naquele instante, Camila compreendeu que estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo, desde que Gustavo estivesse ao seu lado. Que a luta pela sua independência, pela verdade sobre sua família e pelo futuro de sua empresa agora tinha um novo significado. Eles lutavam juntos, e isso tornava tudo mais intenso, mais real e infinitamente mais belo. Enquanto caminhavam para o carro, um envelope desconhecido caiu aos pés de Camila. Ela se abaixou para pegar e, ao abrir, suas mãos tremeram. Uma ameaça velada da Lisa estava chegando, e a próxima batalha estava prestes a começar. A semana seguinte começou com uma tensão sutil pairando no ar. Camila não conseguia tirar da mente o envelope que havia encontrado no estacionamento. A ameaça de Lisa queimando em suas mãos. Cada movimento parecia observado, cada ligação suspeita. Gustavo percebeu que ela estava inquieta e decidiu agir antes que a ansiedade tomasse conta. «Camila, precisamos reforçar a segurança da empresa», disse ele calmamente, mas com firmeza. «Não apenas pelo que aconteceu com o carro, mas por tudo que está acontecendo nos bastidores». Ela suspirou, cruzando os braços, lutando contra a necessidade de depender dele. «Eu sei, mas não quero parecer fraca ou que preciso de alguém para me proteger», murmurou com a voz carregada de determinação. Gustavo se aproximou, suavizando a tensão no ar. «Isso não tem nada a ver com fraqueza, é estratégia. E se você permitir, posso garantir que Lisa não conseguirá mais nos atingir». Camila olhou para ele, percebendo o quanto ele se importava, mas também sentindo uma pontada de medo por reconhecer que dependia daquele cuidado mais do que gostaria. Ainda assim, não pôde resistir e assentiu lentamente. Ao longo dos dias, Gustavo trabalhou para rastrear a origem das mensagens e sabotagens, usando contatos estratégicos e recursos da própria rede de segurança privada. Descobriu que os ataques vinham de antigos funcionários de Lisa, determinados a impedir qualquer avanço de Camila. Quando ele mostrou as evidências, ela não hesitou. «Vamos enfrentá-los», declarou, a voz firme, sem traços de medo. «Quero que saibam que não sou fácil de intimidar». Eles marcaram uma reunião decisiva com o homem que estava por trás das ações. Camila entrou no local acompanhada de Gustavo, a postura confiante, olhos fixos no adversário. Ele tentou manter uma expressão firme, mas Camila sentiu o medo que ele sentia diante da determinação dela. «Achou que conseguiria me intimidar?» perguntou ela, mantendo a voz calma, mas cortante. «Deixe-me esclarecer algo.
Já perdi tudo antes e não há nada agora que me faça recuar. O homem engoliu seco, percebendo que estava diante de alguém que não apenas conhecia a dor, mas que a transformava em força. Gustavo permaneceu ao lado de Camila, silencioso, mas a presença dele era como uma âncora, garantindo que ela não vacilasse. A vitória não veio apenas pela estratégia, mas pela coragem de Camila. E ao final do encontro, ficou claro, os ataques cessariam e Lisa não teria mais a chance de interferir em sua vida profissional. A sensação de conquista era doce, mas havia algo inesperado. Camila começou a perceber que a presença constante de Gustavo ao seu lado não era apenas proteção, mas um apoio genuíno, uma parceria que ia além do profissional. Mais tarde, naquele mesmo dia, Camila estava em seu escritório refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Cada documento revisado, cada ligação interceptada, cada obstáculo enfrentado mostrava que sua força não vinha apenas dela, mas também da confiança que depositava em Gustavo. E foi nesse momento que ele entrou, silenciosamente, segurando uma pequena caixa na mão. Já faz 3 meses desde que você abriu a Deal Consulting, disse ele, jogando a caixa sobre a mesa. Isso é para comemorar. Camila abriu a caixa e encontrou um chaveiro de prata com a letra C gravada cuidadosamente. Ela sorriu, sentindo um calor invadir o peito. Obrigado, disse baixinho, emocionada. Gustavo observou cada reação, aproximando-se dela com um sorriso que carregava significado. Vai parar de fugir de mim? Perguntou suavemente, mas com intensidade nos olhos. Camila respirou fundo, o coração disparando. Não estava preparada para responder, porque sabia que a verdade que sentia por ele poderia mudar tudo. Gustavo, percebendo a hesitação, apenas deu um passo atrás. Está tudo bem, disse, com paciência. Eu não estou pedindo nada agora, só quero saber se existe uma chance para nós. O silêncio se espalhou pelo escritório. Camila sabia que ele viajava na mesma linha de pensamentos que ela tentava suprimir. Sentimentos que não eram apenas profissionais, mas profundamente pessoais. Ela mordeu o lábio, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Camila. Entre reuniões estratégicas e decisões cruciais na Deal Consulting, ela sentia a presença silenciosa de Gustavo ao seu lado, quase como um guardião invisível. Cada vez que ela sentia uma pontada de insegurança ou receio de um ataque futuro, ele estava ali, pronto para apoiá-la. Mas não era apenas proteção. Havia algo mais, uma tensão sutil que crescia entre eles, como se cada gesto contasse uma história que ainda não ousavam compartilhar. Certa tarde, enquanto revisava contratos importantes, Camila recebeu uma ligação inesperada. No visor estava o nome de Caio, um investidor renomado com quem ela já tinha trocado contatos. O coração de Camila apertou levemente. Ela sabia que negociações com Caio poderiam trazer oportunidades valiosas, mas também podiam ser fonte de distração e até conflito emocional. Camila, disse Caio com sua voz firme, é um prazer finalmente falar pessoalmente. Fiquei impressionado com o crescimento rápido da Deal Consulting. O prazer é meu, Caio, respondeu Camila, mantendo a voz calma, porém atenta. Espero que possamos discutir possibilidades de parceria. A conversa fluía entre estratégias de investimento e planos de expansão, mas Camila sentiu o olhar de Gustavo pousar sobre ela com intensidade, como se estivesse avaliando cada movimento do investidor. Algo no comportamento de Caio sugeria que não era apenas negócios que ele tinha em mente. Posso lhe oferecer uma dança? Perguntou Caio de repente, com um sorriso que mesclava charme e desafio. Camila hesitou, ciente de que aceitar aquele convite poderia despertar ciúmes em Gustavo. Ainda assim, ela decidiu que uma dança não significava nada mais do que cortesia social. Aceitou, permitindo que Caio a conduzisse até a pista. Os passos eram elegantes, mas a cada toque, Camila sentia a tensão aumentar, consciente da presença de Gustavo em algum ponto do salão. Você dança muito bem, Camila, comentou Caio, inclinando-se levemente. Aprendi que presença é essencial nos negócios, respondeu ela com leveza, mantendo a compostura. A música terminou e Caio levou Camila ao bar, oferecendo champanhe. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar,
Camila percebeu a figura de Gustavo atravessando o salão. Seus olhos escuros e sérios fixavam-na com uma intensidade que fez o coração dela disparar. A tensão era palpável, ela sabia que ele não gostava de dividir sua atenção com outro homem. «Camila, posso falar com você um momento?» disse Gustavo, aproximando-se. Caio sorriu educadamente, mas Camila percebeu o recuo sutil do investidor, entendendo a tensão entre eles. «Claro», respondeu, desviando-se e guiando Gustavo para um corredor isolado. No silêncio do corredor, Camila virou-se para ele, frustrada. «O que foi isso agora?» perguntou, a voz firme, mas a respiração ligeiramente acelerada. «Eu não suportava ver outro homem te cortejando. Eu sei que não é algo que você faria, mas eu não consigo ignorar», respondeu Camila, respirando fundo. «Eu não sou sua propriedade. Não é sua função decidir com quem eu falo ou danço». Ele ficou em silêncio por um instante, os olhos brilhando com frustração. «Eu sei», admitiu finalmente, «mas odeio a ideia de te ver com outro homem, mesmo que seja apenas socialmente». Ela sentiu o calor da raiva misturada à adrenalina subir pelo corpo. «Eu não preciso que você sinta ciúmes, Gustavo. Isso não muda nada entre nós», disse ela, virando-se para ir embora. Ele a segurou pelo braço, a tensão entre eles quase insuportável. «Camina, espere», disse ele, a voz baixa, mas intensa. «Eu só quero que você entenda meus sentimentos». Antes que pudesse responder, Gustavo aproximou-se e a beijou com urgência. O beijo era cheio de emoção reprimida, raiva e desejo contido. Camila congelou por um instante, surpresa, mas logo cedeu, correspondendo ao beijo. Entretanto, ao se afastarem, a realidade a atingiu como uma onda. «Não podemos fazer isso», disse ela, tentando recuperar o fôlego. «Eu sei», respondeu ele, respirando pesadamente, «mas eu não consigo evitar». O resto da noite passou com uma mista de silêncio e olhares carregados de emoção. No dia seguinte, Camila voltou para seu escritório, tentando se concentrar nos relatórios, mas a lembrança do beijo não saía da mente dela. Ela sabia que algo havia mudado, que os sentimentos entre eles estavam mais próximos da verdade do que jamais admitiriam. Quando Gustavo entrou em seu escritório sem avisar, ela ergueu os olhos, tentando manter a compostura. «Ciúmes ou pelo beijo de ontem?» provocou, tentando brincar, mas sem esconder a ansiedade que sentia. «Um pouco dos dois», admitiu ele com um sorriso tímido, «mas também queria garantir que você soubesse que estou aqui independentemente de tudo». Camila respirou fundo, percebendo que nunca mais poderia ignorar os sentimentos que cresciam entre eles. Ao longo das semanas seguintes, Gustavo se fez presente de formas pequenas e significativas, um café pela manhã, uma mensagem durante o dia, pequenas surpresas que demonstravam atenção e carinho. E então veio a grande oportunidade de Camila, uma proposta de expansão que poderia consolidar sua posição no mercado. Com Gustavo ao seu lado, ela enfrentou cada desafio com confiança, a parceria entre eles se fortalecendo em todos os níveis. A tensão e a emoção entre eles estavam sempre presentes, mas agora havia também uma confiança silenciosa que sustentava cada ação. Uma tarde tranquila, enquanto revisava contratos, Camila recebeu um e-mail inesperado. Era de Lisa, tentando mais uma vez minar sua credibilidade. O coração de Camila disparou, mas ela sorriu consciente de que não estava sozinha. Gustavo entrou silenciosamente, leu a mensagem e, ao invés de reagir com raiva, manteve a calma. «Nós resolveremos isso», disse ele. «Juntos». A presença dele a confortou de uma forma que nenhum outro poderia. Ela sabia que os dias difíceis ainda viriam, mas que com Gustavo, cada desafio parecia mais leve. O beijo daquele corredor, a atenção, o cuidado, tudo fazia parte de uma história que agora se desenrolava de maneira mais intensa e emocionante. À noite, Camila deitou em sua cama, pensando em Gustavo, em Lisa, nas ameaças e nas vitórias. Ela sabia que o futuro trazia desafios, mas que ao lado dele estava disposta a enfrentar tudo. E silenciosamente prometeu a si mesma que não deixaria mais ninguém, nem mesmo o medo ou o orgulho, interferir naquilo que sentia por Gustavo. Enquanto Camila olhava pela janela de seu escritório, o brilho da cidade refletindo nos olhos,
uma notificação no telefone chamou a atenção dela. Gustavo havia enviado uma mensagem: "Espere até amanhã, tenho algo para você." E com isso, uma nova camada de mistério e expectativa pairava no ar, deixando o coração de Camila batendo acelerado. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados de rosados, enquanto Camila caminhava em direção ao carro. Um pressentimento a fez parar por um instante. Algo parecia errado. Ao se aproximar, ela percebeu os arranhões profundos na janela e, de forma chocante, uma palavra grosseira gravada no vidro: "Cuidado." O sangue gelou nas suas veias. Alguém estava tentando intimidá-la, enviar uma mensagem de ameaça. O primeiro impulso foi pegar o telefone e ligar para Gustavo, mas ela hesitou. Não queria dar mais motivos para que ele se colocasse no papel de protetor. Ela respirou fundo, lutando contra a ansiedade, mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma nova notificação iluminou a tela de seu celular. A mensagem era curta, direta e ameaçadora. "Você não chegará a lugar nenhum. Ninguém pode deter você agora." O frio percorreu sua espinha. Sem perder tempo, discou para Gustavo. Ele atendeu quase que imediatamente. "O que houve?" Sua voz firme trouxe um pouco de alívio. "Alguém arranhou meu carro e recebi uma ameaça", disse ela, tentando não demonstrar pânico. Um silêncio curto se seguiu antes que Gustavo respondesse com determinação: "Estou a caminho, não se preocupe." Em 15 minutos ele estava ao seu lado. Olhou os arranhões com um misto de preocupação e frieza. "Você está bem?" perguntou, avaliando cada detalhe do carro e do vidro danificado. "Estou", respondeu Camila, cruzando os braços, tentando transmitir coragem. Gustavo pegou o celular e rapidamente contatou um de seus aliados na segurança privada. "Quero todas as câmeras da área analisadas imediatamente. Descubram quem fez isso." Enquanto ele assumia o controle da situação com uma habilidade impressionante, Camila sentiu uma estranha mistura de alívio e desconforto. Ela sabia que podia lidar sozinha com muitos desafios, mas não negava a sensação de segurança que sua presença transmitia. Após alguns dias de investigação intensa, descobriram que os ataques à Dell Consulting eram obra de um ex-funcionário de Lisa, tentando bloquear a ascensão de Camila. Quando ela soube disso, agendou uma reunião. Desta vez, não estava só. Gustavo permaneceu firme ao seu lado, como um apoio silencioso, mas inabalável. "Você realmente pensou que poderia me assustar?" disse Camila, mantendo a voz calma e firme, encarando o homem que tentava intimidá-la. "Já perdi tudo antes. Hoje não há nada que me faça recuar." O homem engoliu o cerco, percebendo que perdera a batalha. O ataque cessou e, pela primeira vez, Camila sentiu que realmente não havia ninguém que pudesse derrubá-la facilmente. A vitória, entretanto, trouxe à tona algo inesperado: a consciência de que Gustavo não estava ali apenas para protegê-la, mas para apoiá-la em todas as decisões, permitindo que ela se fortalecesse. Isso fez com que uma pergunta surgisse em seu coração: por que ela ainda resistia a se entregar aos sentimentos que cresciam entre eles? Em uma noite silenciosa, Camila estava sozinha em seu escritório, imersa em papéis e relatórios, quando sentiu a presença de Gustavo. "Já se passaram 3 meses desde que inauguramos a empresa", disse ele, jogando sobre a mesa uma pequena caixa. Curiosa, Camila abriu o objeto e encontrou um chaveiro de prata com a letra C gravada. "Para comemorar", disse ele, sorrindo levemente. Ela sentiu uma onda de calor se espalhar pelo peito. "Obrigada", murmurou emocionada. Ele observou-a por alguns segundos antes de dizer: "Vai parar de fugir de mim?" Camila prendeu a respiração. "Não estou pedindo nada", respondeu, tentando manter a serenidade, embora o coração acelerado traísse suas palavras. "Só quero saber se ainda existe uma chance", disse ele com uma sinceridade que a fez tremer.
Ela sabia a resposta, mas não conseguia verbalizá-la. Gustavo percebeu, deu um passo para trás e disse: "Está tudo bem, sou paciente." Após sua saída, Camila sentou-se novamente, refletindo sobre cada gesto dele, cada palavra não dita. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, consciente de que, ao se permitir amar, não haveria retorno. O dia seguinte começou como qualquer outro. Camila mergulhou em relatórios e reuniões, finalmente conseguindo se concentrar no crescimento de sua empresa sem o constante temor de ataques ou sabotagens. Contudo, algo começou a incomodá-la. Gustavo não apareceu. Ele sempre encontrava uma maneira de estar presente, mesmo que por alguns minutos. Essa ausência incomum deixou um peso estranho no peito de Camila. À medida que as horas se arrastavam, a ansiedade cresceu. Por volta das 8 da noite, ela não aguentava mais. Pegou o casaco e dirigiu até a cobertura de Gustavo. Tocou a campainha diversas vezes, sem resposta. O coração acelerado a fez usar a chave reserva que ele havia deixado para emergências. Ao entrar, a escuridão do apartamento e o silêncio profundo a deixaram apreensiva. Apenas o zumbido baixo da televisão quebrava a quietude. E então, ela ouviu. Gustavo estava deitado no sofá, coberto por um cobertor fino, pálido, respirando pesadamente. "Gustavo!" exclamou Camila, correndo até ele. "Você está queimando!" Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. "Camila, estou bem. É só uma gripe", murmurou com a voz rouca. "Você não vai me enganar", disse ela, pressionando a mão em sua testa. "Estou levando você ao hospital." Ele segurou seu pulso, impedindo-a. "Não, só preciso descansar." Ela respirou fundo, exasperada. "Você é impossível." Sem respostas, Camila foi até a cozinha preparar um chá quente, pegou um pano úmido e retornou ao seu lado. Ajoelhou-se e colocou o pano sobre sua testa, sentindo uma mistura de preocupação e carinho crescer em seu peito. Passaram a noite assim, Camila ao lado dele, cuidando, trocando o pano frio e oferecendo chá. O cansaço finalmente a dominou e dormiu sentada ao lado do sofá, encostando a cabeça perto dele. Na manhã seguinte, acordou com o toque suave dos dedos de Gustavo em seu cabelo. "Você ficou aqui a noite toda?" perguntou ele com a voz mais forte. "Sim, alguém precisava cuidar de você", respondeu ela ainda sonolenta. Ele sorriu e passou a mão no rosto. "Me sinto melhor. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo." Ela se levantou para preparar o café da manhã, com pão fresco, frutas fatiadas, suco e café forte. Ao retornar com a bandeja, encontrou Gustavo sentado, observando-a com um olhar diferente, intenso. "Eu te amo", disse ele, quebrando o silêncio. Camila congelou por um instante, surpresa, mas não havia mais razão para negar. "Eu também te amo", respondeu com o coração acelerado. Gustavo a puxou para um abraço apertado e ela riu contra o peito dele, sentindo uma felicidade que há muito não experimentava. Mais tarde, ele sugeriu uma surpresa e juntos caminharam até uma cabana isolada na praia, cercada por ondas e brisa fresca. A tarde passou em risos, conversas e cumplicidade, enquanto o pôr do sol tingia o céu. Gustavo revelou sua transformação pessoal, admitindo que Camila havia mudado sua visão sobre a vida, tornando-o mais humano, mais atento e humilde. O carinho, o respeito e a entrega mútua floresciam a cada palavra. Quando ele se ajoelhou e revelou o anel, os olhos de Camila se encheram de lágrimas. "Sim", respondeu sem hesitar. Gustavo colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo apaixonado. O começo de uma nova etapa se iniciava ali, sob o pôr do sol e o som do oceano, enquanto ambos sentiam que finalmente pertenciam um ao outro. O dia seguinte começou diferente para Camila. O sol filtrava-se pelas cortinas do quarto, iluminando o rosto de Gustavo, ainda adormecido ao seu lado.
Ela permaneceu alguns minutos apenas observando a serenidade dele, como se tentasse memorizar aquele instante de paz que contrastava com toda a turbulência das últimas semanas. Pela primeira vez, sentia que podia baixar a guarda e simplesmente viver. Enquanto preparava o café da manhã, Camila recordava as palavras ditas na noite anterior. Eu te amo. Aquela confissão não apenas quebrara a barreira entre os dois, mas também a libertara de seus próprios medos. Agora não havia mais dúvida. Amava Gustavo com todas as forças. E permitir-se admitir isso lhe trazia uma mistura de alívio e vulnerabilidade. Gustavo surgiu na cozinha, com o cabelo bagunçado e um sorriso preguiçoso, ainda recuperando-se da febre. Aproximou-se por trás dela, envolvendo sua cintura num abraço firme. Pensei que fosse acordar e descobrir que sonhei com tudo. Sua voz rouca denunciava tanto a fragilidade da gripe quanto a intensidade do que sentia. Camila virou-se devagar, encarando aqueles olhos que sempre lhe pareciam decifrar o íntimo de sua alma. Se for sonho, então estamos sonhando juntos. Eles riram suavemente, mas logo o celular de Gustavo vibrou sobre a mesa, quebrando a magia do momento. Era uma chamada urgente da equipe de segurança que ele havia contratado para vigiar os passos de Camila. O relatório confirmava. Os movimentos suspeitos em torno do prédio dela não eram coincidência. Alguém realmente a monitorava. A notícia caiu como um balde de água fria. Gustavo imediatamente assumiu a postura protetora, mas desta vez Camila não se esquivou. Sentou-se diante dele, segurou firme sua mão e disse: Se for preciso, vamos enfrentar isso juntos. Não quero mais carregar fardos em silêncio. Ele olhou com intensidade, reconhecendo naquela declaração a prova de que ela estava disposta a dividir a vida de forma plena. Ainda naquela manhã, Camila precisou se dirigir até a Dell Consulting para uma reunião com potenciais investidores estrangeiros. O clima era tenso, pois qualquer sinal de insegurança poderia afastar os novos parceiros. Ao chegar, encontrou Lisa já a postos, revisando planilhas e relatórios. A antiga rival, agora aliada, mostrava-se cada vez mais leal, como se tivesse encontrado em Camila não apenas uma sócia, mas uma referência. A reunião iniciou-se pontualmente. Homens de terno impecável, olhares frios e objetivos, analisavam cada palavra de Camila. Ela se manteve firme, explicando a expansão internacional da consultoria, os resultados recentes e a solidez da equipe. Quando terminou, o silêncio pairou sobre a sala. Um dos investidores cruzou as mãos e disse: Vocês são jovens demais para sustentar um projeto tão ambicioso. Por que deveríamos confiar? Camila respirou fundo, seus olhos faiscando determinação. Porque juventude não é sinônimo de fragilidade, e sim de visão. Nós não seguimos fórmulas antigas, criamos novas, e é isso que o mercado precisa. As palavras ecoaram como um golpe certeiro. Um a um, os investidores assentiram, até que o contrato foi aprovado. Camila deixou a sala com o coração acelerado, sentindo-se mais uma vez vitoriosa. Ao sair, encontrou Gustavo esperando discretamente no carro. Ele a recebeu com um olhar orgulhoso. Sabia que você conseguiria. Ela sorriu, inclinando-se para beijá-lo de maneira espontânea. Pela primeira vez, não havia barreiras, não havia dúvidas, apenas entrega. Naquela noite, Gustavo preparou uma surpresa. Levou Camila até uma antiga casa de campo nos arredores da cidade, um lugar que costumava visitar quando precisava se desconectar do mundo. O espaço era simples, mas carregava memórias de sua juventude. Móveis de madeira maciça, fotos antigas nas paredes e uma varanda que se abria para um campo amplo, iluminado pelo luar. Sempre quis trazer alguém especial aqui, disse, observando-a com ternura. Este lugar guarda parte de quem sou. Camila percorreu o ambiente com curiosidade, tocando os detalhes que revelavam a essência de Gustavo. Cada objeto parecia contar uma história e, de alguma forma, ela sentia que finalmente estava conhecendo todas as camadas dele.
Sentaram-se na varanda, enrolados em um cobertor, observando as estrelas que pontilhavam o céu. O silêncio era confortável, mas carregava a promessa de algo maior. Gustavo entrelaçou os dedos aos dela e murmurou: "Quero que saiba que meu futuro não existe sem você." Camila sentiu o coração disparar, os olhos marejando. "E eu quero que saiba que, apesar de todos os medos, escolho estar aqui, com você." O beijo que se seguiu foi lento, profundo, marcado pela certeza de que não havia mais volta. Nos dias seguintes, a relação entre eles ganhou um novo ritmo. Entre reuniões, compromissos e o acompanhamento da gravidez, encontravam tempo para pequenos gestos de carinho, bilhetes deixados no escritório, mensagens rápidas no meio do dia, jantares improvisados em meio à correria. Era como se cada detalhe reforçasse o vínculo recém-assumido. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina delicada, repleta de pequenas descobertas e cuidado mútuo. Cada passo era uma mistura de expectativa, emoção e leve ansiedade, mas eles sabiam que enfrentariam tudo juntos. "Está linda", disse, tentando esconder a preocupação na voz. "E me parece que cada dia você fica ainda mais incrível." Ela sorriu, passando a mão sobre a barriga. "Estamos crescendo juntos, Gustavo. 2 pequenos motivos para sorrirmos ainda mais." O casal passou o dia inteiro envolvido em preparativos para a chegada dos filhos. Camila revisava detalhes do quarto, escolhendo cores, móveis e brinquedos, enquanto Gustavo verificava a logística para garantir que tudo estivesse pronto. Entre risos e discussões sutis sobre a decoração, havia um entendimento tácito. Cada escolha era feita com amor e cuidado, pensando no futuro da família. Entretanto, nem tudo era perfeito. Durante a tarde, uma notícia inesperada abalou Camila. Uma das investidoras internacionais, insatisfeita com mudanças recentes na estrutura da Dell Consulting, ameaçava retirar seu aporte. Camila sentiu o peso da responsabilidade novamente, mas Gustavo estava ao lado dela, oferecendo não apenas apoio, mas soluções. "Vamos lidar com isso juntos", disse, colocando uma mão firme sobre a dela. "Nada pode abalar o que construímos." Decididos a resolver o impasse, trabalharam lado a lado, analisando contratos, redigindo propostas e ajustando prazos. Quando finalmente enviaram a nova versão, Camila respirou fundo, aliviada. A resposta positiva chegou horas depois, confirmando que a investidora manteria seu compromisso. Mais tarde, ao final do dia, enquanto caminhavam pelo jardim da cobertura, Gustavo segurou Camila pela cintura e a puxou para mais perto. "Sabe, Camila, apesar de todos os desafios, nunca me senti tão completo quanto agora", disse, olhando nos olhos dela com intensidade. Ela sorriu, sentindo o calor de suas palavras percorrer cada fibra de seu corpo. "Eu também, Gustavo. Nunca imaginei que seria tão feliz e segura em meus próprios passos." No fim de semana seguinte, Gustavo surpreendeu Camila com um passeio diferente. Levou-a até uma pequena ilha próxima, acessível apenas por barco. O lugar era tranquilo, cercado de natureza e mar cristalino. As poucas casas espalhadas não tiravam a sensação de estar em um refúgio particular. "Queria que víssemos isso juntos", disse, observando o fascínio no olhar dela. "Um lugar para desacelerar, refletir, sonhar." Camila se aproximou dele, apoiando a cabeça no ombro dele enquanto caminhavam pela areia. O vento trazia o cheiro do oceano e cada passo parecia lavar as preocupações da semana. "É perfeito", murmurou quase em um sussurro. À medida que o dia avançava, o casal encontrou uma pequena cabana à beira da praia. Gustavo a abriu para Camila, revelando um espaço simples, mas acolhedor, com móveis rústicos e vista para o horizonte. "Imaginei que poderia ser nosso ponto de fuga", disse, segurando a mão dela. "Um lugar onde nada do mundo exterior nos alcança." Ela riu suavemente, sentindo a familiar mistura de surpresa e ternura que sempre surgia quando ele planejava algo assim.
Eu gosto de tudo isso, Gustavo, e de você, sempre de você. Naquele mesmo dia, enquanto se acomodavam na varanda, observando o sol mergulhar no mar, uma conversa inesperada trouxe à tona sentimentos mais profundos. Gustavo olhou nos olhos de Camila e disse: Você sabe, eu sempre pensei que conseguiria lidar com tudo sozinho. Sempre achei que precisava controlar cada detalhe. Mas você mudou isso. Camila apertou a mão dele, encostando-se mais próxima. E você me mostrou que confiar não é fraqueza, é coragem. O silêncio confortável se instalou, apenas quebrado pelo som das ondas. Cada gesto, cada toque parecia reforçar a certeza de que estavam exatamente onde precisavam estar. Na volta para casa, Gustavo sugeriu algo inesperado. Que tal começarmos a planejar o quartinho dos nossos filhos juntos agora, sem pressa, sem preocupação? Camila concordou, sentindo uma felicidade simples e intensa. Passaram horas escolhendo cores, móveis, cortinas e brinquedos, cada decisão marcada pelo riso e pelo carinho. As conversas fluíam naturalmente, sem pressa, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Em um desses momentos, Camila percebeu que Gustavo a observava com um brilho diferente nos olhos. O que foi? Perguntou, curiosa. Ele sorriu, mas havia uma intensidade na sua expressão que a deixou sem palavras. Só estou tentando gravar cada detalhe, cada gesto seu, cada sorriso, porque nada disso é comum para mim. É especial. Tudo com você é especial. Camila sentiu uma onda de emoção atravessar seu corpo. Ele realmente via cada nuance dela, cada fragilidade e força, e, pela primeira vez, sentiu-se completamente compreendida e amada. Naquela noite, já em casa, prepararam o jantar juntos. Riam das pequenas desastrosas tentativas de cozinhar, se provocavam carinhosamente, e mesmo nos momentos mais simples, havia intimidade e cumplicidade. Gustavo não apenas cuidava dela, mas também a incluía em todas as decisões, fortalecendo o elo entre eles. Entre risos e confidências, Camila percebeu o quanto havia mudado desde que conheceu Gustavo. Ela não era mais a mulher insegura que temia ser engolida pelo mundo dos negócios ou pelas emoções. Estava completa, segura, amada. Antes de deitarem, Gustavo segurou seu rosto entre as mãos e disse: Nunca esqueça que, mesmo nos momentos mais difíceis, estamos juntos, sempre. Camila fechou os olhos, sentindo o calor de suas palavras penetrar profundamente. Eu sei, Gustavo, e prometo que estarei sempre ao seu lado também. Enquanto o sono chegava, os dois se abraçaram, imersos na certeza de que haviam construído algo sólido, não apenas em termos de negócios, mas de vida, amor e família.